Você já parou para pensar em como a Bíblia é um livro único? Além de ser um guia espiritual, ela também é um documento histórico que atravessa gerações, culturas e línguas. Mas e se eu te dissesse que algumas das versões mais modernas que temos hoje podem estar faltando versículos? Isso mesmo. Algumas passagens que existiam em versões mais antigas simplesmente não aparecem em muitas traduções atuais. E isso levanta questões importantes sobre como a Bíblia foi preservada ao longo dos séculos. Por que isso aconteceu? Foi um erro? Foi intencional? E o mais importante, o que isso significa para a nossa fé e prática espiritual? Um exemplo emblemático dessa situação é Mateus 17:21. Esse versículo, na versão King James, nos diz: "Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum." É uma passagem profunda que destaca a importância dessas disciplinas espirituais na vida cristã. Mas se você abrir traduções modernas, como a Nova Versão Internacional, NVI, ou a English Standard Version, ESV, perceberá que ele simplesmente não está lá. Em vez disso, há uma nota de rodapé mencionando que alguns manuscritos não incluem esse versículo. Esse fato intrigante levanta uma série de perguntas. O que aconteceu com o texto? Como podemos confiar na Bíblia se partes dela variam entre as traduções? Antes de nos aprofundarmos nessas questões, é importante destacar que a Bíblia é muito mais do que um simples texto histórico ou religioso. Ela é a base da fé cristã, uma coleção de livros que narra a criação do mundo, a queda da humanidade, a redenção através de Jesus Cristo e a promessa de um futuro eterno com Deus. Ao longo dos séculos, ela foi traduzida, copiada e disseminada por incontáveis mãos, cada uma desempenhando um papel fundamental na preservação dessa mensagem. Mas, com essa transmissão, vem também a questão da precisão. Durante o processo de cópia manual dos manuscritos bíblicos, variações textuais começaram a surgir. E aqui entra um conceito importante: a crítica textual. Essa área de estudo se dedica a analisar os manuscritos antigos para determinar o que os escritores bíblicos realmente registraram. É um trabalho minucioso e às vezes controverso que busca resolver discrepâncias como a ausência de Mateus 17:21 em algumas traduções modernas. Para entender melhor essa questão, precisamos voltar no tempo. A versão King James, publicada pela primeira vez em 1611, foi baseada em um conjunto específico de manuscritos gregos, conhecidos como Textus Receptus. Esses manuscritos incluíam Mateus 17:21. No entanto, séculos depois, no século XIX, estudiosos descobriram manuscritos ainda mais antigos, como o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus, que datam do século IV. Curiosamente, esses manuscritos não continham o versículo. Isso gerou um debate sobre qual versão é mais fiel ao texto original. Alguns estudiosos argumentam que Mateus 17:21 pode ter sido uma adição posterior feita por escribas para enfatizar a importância do jejum e da oração. Outros acreditam que o versículo estava presente no texto original, mas foi acidentalmente omitido em manuscritos mais antigos. Independentemente da explicação, o fato é que essa diferença textual nos desafia a refletir sobre como a palavra de Deus chegou até nós e o que isso significa para a nossa prática espiritual. No caso de Mateus 17:21, o versículo trata de uma situação específica em que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio de um menino. Jesus então explicou que esse tipo de libertação só seria possível por meio de oração e jejum. A mensagem subjacente é clara. Algumas batalhas espirituais exigem uma dedicação mais profunda e uma conexão mais intensa com Deus. Mas o que acontece quando essa instrução não está presente em todas as Bíblias? Será que isso diminui a ênfase na importância do jejum na vida cristã? Agora, se você está se perguntando se pode confiar na Bíblia, saiba que essa questão é compreensível.
mas também é uma oportunidade de entender como Deus tem preservado sua palavra ao longo dos séculos. A ausência de Mateus 17:21, em algumas traduções, não significa que a mensagem central da Bíblia foi comprometida. Pelo contrário, demonstra o cuidado e a transparência com que os estudiosos têm tratado as Escrituras, garantindo que o texto que temos hoje seja o mais próximo possível do original. Além disso, a prática do jejum e da oração não se limita a um único versículo. A Bíblia está repleta de exemplos que destacam a importância dessas disciplinas. Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. Os apóstolos frequentemente oravam e jejuavam enquanto buscavam orientação divina. Esses exemplos deixam claro que a oração e o jejum são componentes fundamentais da vida cristã. Independentemente de Mateus 17:21, estar ou não presente em sua Bíblia. Olhando para a história da transmissão bíblica, é impressionante ver como Deus usou pessoas ao longo dos séculos para preservar sua palavra. Escribas dedicaram suas vidas a copiar manuscritos com precisão, muitas vezes sob condições extremamente difíceis. Quando diferenças textuais surgiram, críticos textuais se esforçaram para avaliar os manuscritos disponíveis e determinar quais eram mais próximos do original. Esse processo não diminui a autoridade da Bíblia. Pelo contrário, reforça a confiabilidade das Escrituras. Se você já sentiu que algo estava faltando em sua leitura da Bíblia, saiba que você não está sozinho. É natural ter dúvidas, especialmente quando confrontado com questões textuais como essa. Mas em vez de deixar essas questões abalar sua fé, use-as como um convite para estudar mais profundamente as Escrituras. A busca pela verdade é uma jornada que fortalece nossa conexão com Deus e nos ajuda a compreender sua mensagem de maneira mais completa. Por fim, quero te encorajar a explorar mais sobre esse tema e a compartilhar suas descobertas com outros. A Bíblia é um tesouro que continua a transformar vidas ao redor do mundo, mesmo em meio a debates textuais. Seja por meio da oração, do jejum ou do estudo das Escrituras, nossa busca por Deus nunca será em vão. Embora algumas pessoas possam ficar surpresas ao descobrir que versículos como Mateus 17:21 estão ausentes em certas traduções modernas, isso não é algo que diminua a essência da Bíblia. Na verdade, ao explorar as razões por trás dessas diferenças, acabamos fortalecendo nosso entendimento e nossa fé. É fascinante observar como a preservação das Escrituras ao longo da história é um testemunho do cuidado de Deus com sua palavra. Então, vamos continuar essa jornada e explorar outros exemplos e aspectos desse tema. A questão dos versículos ausentes não se limita a Mateus 17:21. Outros versículos, como Marcos 16:9-20 e João 7:53, 8-11, também são pontos de discussão na crítica textual. A chamada finalização longa do Evangelho de Marcos, por exemplo, contém eventos importantes como a aparição de Jesus ressuscitado a Maria Madalena e a ordem para pregar o Evangelho a toda criatura. Contudo, em alguns dos manuscritos mais antigos e confiáveis, como o Codex Sinaiticus, essa seção não está presente. O que isso significa para a nossa compreensão das Escrituras? Os estudiosos explicam que, embora algumas dessas passagens possam não ter sido parte do texto original, elas ainda refletem tradições e ensinamentos que eram conhecidos e valorizados pela igreja primitiva. Isso é evidente no caso de João 7:53, 8-11, que narra a história da mulher pega em adultério. Mesmo que essa passagem não esteja em alguns manuscritos antigos, sua mensagem é consistente com o caráter de Jesus e seu ensinamento sobre misericórdia e perdão. Essa história tocou profundamente gerações de leitores,
demonstrando a compaixão de Cristo e sua autoridade para perdoar pecados. Ao abordar essas diferenças, é essencial entender o contexto histórico da transmissão bíblica. Durante os primeiros séculos do cristianismo, os manuscritos eram copiados à mão, uma tarefa árdua e demorada. Escribas dedicavam suas vidas a essa missão, mas como seres humanos estavam sujeitos a erros. Alguns erros eram acidentais, como omitir uma palavra ou repetir uma linha. Outros, porém, eram intencionais, como adicionar notas explicativas ou harmonizar passagens para torná-las mais claras para os leitores. Essa prática não era vista como adulteração, mas como uma forma de preservar o entendimento correto das Escrituras. A invenção da imprensa no século XV foi um marco na preservação da Bíblia. Com a disseminação das versões impressas, tornou-se mais fácil comparar manuscritos e identificar variações textuais. Foi nesse período que surgiram traduções como a King James Version, KJV, que se baseou no Textus Receptus. Embora essa tradução tenha desempenhado um papel crucial na história do cristianismo, é importante lembrar que ela foi baseada em um número limitado de manuscritos disponíveis na época. Com o avanço da arqueologia e a descoberta de manuscritos mais antigos, como o Codex Vaticanus e o Codex Alexandrinus, estudiosos começaram a perceber que algumas passagens presentes no Textus Receptus não apareciam nos textos mais antigos. Isso levou ao desenvolvimento de traduções modernas que se baseiam em um conjunto mais amplo e confiável de manuscritos. Essas traduções, como a Nova Versão Internacional, NVI, e a New Revised Standard Version, NRSV, buscam oferecer uma representação mais precisa do texto original. Agora você pode estar se perguntando se alguns versículos não estavam no texto original, isso significa que eles são menos importantes? A resposta é um retumbante não. Mesmo que certas passagens tenham sido adicionadas posteriormente, elas ainda refletem verdades espirituais e ensinamentos que estão alinhados com a mensagem geral da Bíblia. Por exemplo, a importância da oração e do jejum é reiterada em várias partes das Escrituras, independentemente de Mateus 17:21 estar presente ou não. O apóstolo Paulo frequentemente mencionava o poder da oração em suas cartas, encorajando os cristãos a orar sem cessar e a interceder uns pelos outros. Da mesma forma, o jejum é destacado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento como uma prática espiritual significativa. Desde Moisés, que jejuou por 40 dias no Monte Sinai, até Jesus, que fez o mesmo no deserto, o jejum é visto como uma forma de buscar a Deus com intensidade e humildade. Portanto, a ausência de um versículo específico em uma tradução moderna não deve ser motivo de preocupação ou dúvida sobre a autenticidade da Bíblia. Pelo contrário, é uma oportunidade para aprofundar nosso entendimento das Escrituras e valorizar o trabalho dos estudiosos que se dedicam a preservar o texto bíblico com fidelidade. Esses esforços mostram que, mesmo com variações textuais, a mensagem central da Bíblia permanece intacta e inabalável. Além disso, é importante lembrar que a Bíblia não é apenas um texto, mas uma experiência viva. Cada vez que a lemos, somos confrontados com verdades que nos desafiam, nos confortam e nos transformam. Quando estudamos questões como a crítica textual, somos levados a uma apreciação mais profunda da complexidade e beleza da palavra de Deus. Em vez de ver as diferenças como obstáculos, podemos vê-las como uma oportunidade para crescer em conhecimento e fé. Se você está interessado em explorar mais sobre esse tema, há uma abundância de recursos disponíveis, desde livros e artigos até cursos e palestras. Muitos estudiosos dedicaram suas vidas a entender melhor as Escrituras e compartilhar suas descobertas com o mundo.
Ao nos engajarmos nesse estudo, podemos fortalecer nossa fé e nossa confiança na Bíblia como a palavra viva de Deus. Por fim, quero te encorajar a continuar buscando a Deus com todo o coração. Seja por meio da oração, do jejum ou do estudo das Escrituras, nossa jornada espiritual é uma caminhada contínua em direção à verdade e à luz. E lembre-se, a Bíblia não é apenas um livro antigo, é a mensagem de Deus para nós, uma fonte inesgotável de sabedoria, amor e esperança. Agora que entendemos a complexidade da transmissão bíblica e a importância da crítica textual, vamos nos aprofundar no impacto espiritual e prático dessas questões. O fato de certos versículos, como Mateus 17:21, não estarem em algumas traduções modernas, não deve apenas ser motivo de curiosidade intelectual, mas também um convite para refletirmos sobre como aplicamos os princípios bíblicos em nossas vidas. Um dos aspectos mais fascinantes da discussão em torno de Mateus 17:21 é a ênfase no jejum e na oração. Esses dois elementos são frequentemente vistos como práticas essenciais para aprofundar nossa conexão com Deus e lidar com desafios espirituais. Mesmo que o versículo específico esteja ausente em algumas traduções, o tema do jejum e da oração permeia toda a Bíblia, deixando claro que essas disciplinas têm um papel vital na vida de fé. No Antigo Testamento, vemos exemplos poderosos do jejum sendo usado como um meio de buscar a Deus em tempos de necessidade. O rei Josafá, ao enfrentar uma ameaça iminente de exércitos inimigos, convocou todo o povo de Judá para um jejum, de 2 Crônicas 23. Esse ato de humildade e dependência de Deus resultou em uma vitória milagrosa. Da mesma forma, a rainha Ester pediu ao povo judeu que jejuasse por 3 dias antes de ela interceder junto ao rei em favor de seu povo. Ester 4:16. Essas histórias mostram que o jejum é mais do que uma prática religiosa. É uma demonstração de fé e confiança na provisão divina. No Novo Testamento, Jesus não apenas praticou o jejum, mas também ensinou sobre ele. Em Mateus 6:16-18, ele instruiu seus discípulos a jejuarem de maneira discreta, não para serem vistos pelos outros, mas para buscar a aprovação de Deus. Isso nos lembra que o jejum não é um ritual vazio, mas uma expressão de devoção sincera. Quando combinado com a oração, o jejum se torna uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa fé, discernir a vontade de Deus e vencer batalhas espirituais. É interessante observar que mesmo nas traduções modernas, que não incluem Mateus 17:21, a mensagem sobre o poder do jejum e da oração continua clara. Por exemplo, em Marcos 9:29, que relata a mesma história do menino possuído por um espírito impuro, Jesus afirma: "Esta espécie não pode sair senão por meio de oração." Em algumas traduções, como a King James, a frase também inclui "e jejum." Essa variação textual não diminui o valor da passagem. Pelo contrário, ela nos desafia a considerar o papel de ambas as práticas em nossa caminhada espiritual. Quando pensamos em batalhas espirituais, é fácil subestimarmos a seriedade do assunto. No entanto, a Bíblia nos lembra repetidamente que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Nesse contexto, a oração e o jejum se tornam armas indispensáveis. Elas nos ajudam a permanecer firmes na fé, a resistir às tentações e a buscar a direção de Deus em meio aos desafios. Além disso, o jejum não é apenas uma prática individual. Ele também pode ser uma expressão comunitária de fé. Em Atos 13:2-3, vemos a igreja de Antioquia jejuando e orando antes de enviar Paulo e Barnabé em sua missão. Esse momento de união espiritual destacou a importância de buscar a orientação de Deus como um corpo de crentes.
Da mesma forma, em tempos de crise ou grandes decisões, o jejum coletivo pode ser uma maneira poderosa de alinhar os corações do povo de Deus com sua vontade. Mas como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas hoje? Muitas vezes, a rotina diária e as distrações do mundo moderno nos afastam das práticas espirituais mais profundas. No entanto, o jejum e a oração continuam sendo tão relevantes agora quanto eram nos tempos bíblicos. Eles nos ajudam a desacelerar, a nos reconectar com Deus e a ganhar clareza espiritual em meio ao caos. Seja enfrentando decisões difíceis, buscando libertação de um hábito prejudicial ou simplesmente desejando crescer em intimidade com Deus, o jejum e a oração são ferramentas poderosas para nos guiar. É importante lembrar que o jejum não é apenas uma abstinência de alimentos. Ele pode assumir várias formas dependendo das circunstâncias e das necessidades individuais. Algumas pessoas optam por jejuar de certas atividades, como redes sociais, enquanto outras seguem um jejum parcial, eliminando certos alimentos de sua dieta. O objetivo principal não é o ato em si, mas o coração por trás dele, uma busca intencional por Deus. Ao considerar a ausência de Mateus 17:21 em algumas traduções, também somos chamados a refletir sobre a confiança que depositamos na palavra de Deus. Mesmo com variações textuais, a essência das Escrituras permanece intacta. Isso é evidenciado pela consistência da mensagem bíblica ao longo de seus 66 livros, escritos por diferentes autores em contextos variados. Essa unidade temática é um testemunho da inspiração divina que permeia toda a Bíblia. A preservação da Bíblia ao longo dos séculos é um milagre em si. Apesar de perseguições, censuras e erros humanos no processo de transmissão, a palavra de Deus chegou até nós com integridade. As diferenças textuais, como vimos, não são motivo para dúvida, mas sim para admiração pela maneira como Deus tem protegido sua mensagem para a humanidade. E mais do que isso, elas nos incentivam a estudar as Escrituras com mais profundidade e a buscar uma compreensão mais rica de sua mensagem. Por fim, é fundamental que usemos essas reflexões como um catalisador para uma fé mais viva e prática. A oração e o jejum não são apenas disciplinas antigas, elas são meios pelos quais nos conectamos com Deus em um nível mais profundo. Elas nos permitem alinhar nossos desejos com os dele, buscar sua orientação em nossas decisões e experimentar seu poder em nossas vidas. Se você ainda não incorporou essas práticas em sua vida, este é o momento de começar. Comece pequeno, talvez com um período curto de jejum ou com uma oração mais focada. À medida que você cresce nessas disciplinas, verá como elas podem transformar sua perspectiva, fortalecer sua fé e trazer clareza espiritual. E, acima de tudo, lembre-se de que Deus está mais interessado em seu coração do que nas práticas em si. O jejum e a oração são meios para um fim, uma relação mais íntima com o Criador. Diante de tudo que discutimos, há algo profundamente inspirador na maneira como Deus preservou sua palavra ao longo dos séculos, mesmo em meio às variações textuais e diferenças de manuscritos. Cada versículo da Bíblia, seja ele encontrado em todas as traduções ou ausente em algumas, reflete a imensa riqueza de sabedoria, verdade e amor divinos que ela contém. Mas além de compreender essas questões textuais, a maior lição que podemos tirar é a de aplicar os ensinamentos das Escrituras em nossa caminhada diária. Um dos grandes ensinamentos que emerge de passagens como Mateus 17:21 é a ideia de que a oração e o jejum não são apenas ferramentas práticas, mas atos de adoração e submissão a Deus. Essas práticas nos ensinam a depender menos de nós mesmos e mais do poder divino. Elas nos lembram de que, em um mundo cheio de distrações,
Nossa força espiritual vem de um relacionamento contínuo e crescente com Deus. Considere as palavras de Jesus em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa busca exige que coloquemos Deus no centro de nossas vidas, e isso frequentemente requer um esforço consciente para silenciar o barulho ao nosso redor. O jejum, em particular, é uma maneira poderosa de fazer isso. Quando escolhemos abrir mão de algo que normalmente valorizamos, como comida ou outras comodidades, estamos declarando nossa dependência de Deus e nossa fome por sua presença. Olhando para a história da igreja, vemos como o jejum e a oração têm desempenhado um papel crucial em momentos de renovação espiritual e avivamento. No início do século XVIII, John Wesley, fundador do movimento metodista, incentivou seus seguidores a jejuarem regularmente, acreditando que essa prática era essencial para a vida cristã. Ele mesmo jejuava 2 vezes por semana, buscando direção de Deus e poder espiritual para liderar o movimento que transformaria a vida de milhares. No entanto, é importante reconhecer que o jejum e a oração não são práticas mágicas que garantem resultados instantâneos. Elas não são uma forma de manipular Deus para que Ele nos dê o que queremos. Em vez disso, elas nos transformam, alinhando nossos desejos e vontades com os dele. À medida que oramos e jejuamos, experimentamos uma renovação interior que nos capacita a enfrentar desafios com uma fé mais forte e um coração mais humilde. Mesmo em contextos modernos, onde as distrações tecnológicas e a correria da vida cotidiana tornam o silêncio espiritual mais difícil de alcançar, as disciplinas espirituais continuam sendo um refúgio necessário. Um jejum pode significar não apenas abster-se de alimentos, mas também tirar um tempo para desconectar-se das redes sociais, da televisão ou de outras atividades que muitas vezes ocupam nosso tempo. O objetivo é criar espaço para ouvir a voz de Deus e buscar sua direção. Para aqueles que sentem que essas práticas são difíceis ou desafiadoras, é importante lembrar que a graça de Deus é suficiente para nos capacitar. Ele não espera a perfeição de nós, ele espera um coração disposto. Comece com passos pequenos e realistas. Talvez um jejum parcial ou um tempo específico de oração concentrada seja um bom ponto de partida. À medida que você desenvolve essas práticas, perceberá como elas podem trazer clareza, paz e poder espiritual para a sua vida. Além disso, o poder do jejum e da oração não se limita a questões pessoais. Essas disciplinas também têm um impacto significativo nas comunidades de fé. Quando a igreja se reúne para orar e jejuar por uma causa comum, testemunhamos como Deus age de maneiras extraordinárias. Seja orando por avivamento, direção ou pela cura de uma nação, há algo poderoso na união do povo de Deus em busca de sua intervenção. Voltando à questão inicial, sobre os versículos ausentes, como Mateus 17:21, lembre-se de que a Bíblia, em sua totalidade, é uma obra divina que transcende as limitações humanas. Deus usou homens e mulheres ao longo da história para preservar sua palavra, e Ele continua a usar as Escrituras para transformar vidas hoje. Não importa qual tradução você use ou qual versão você tenha em mãos, a essência da mensagem de Deus permanece a mesma. Ele nos ama, deseja um relacionamento conosco e nos chama para vivermos em santidade e comunhão com Ele. Ao final de tudo, nossa fé não está fundamentada em um único versículo ou passagem, mas no Deus vivo que inspirou a Bíblia como um todo. A oração e o jejum são apenas 2 das muitas maneiras pelas quais podemos nos conectar com Ele e experimentar sua presença transformadora. Portanto, não permita que questões textuais ou debates acadêmicos te afastem da verdade essencial. Deus é fiel.
Sua palavra é confiável e Ele está sempre pronto para nos encontrar onde estamos. E agora, que tal dar o próximo passo em sua jornada espiritual? Seja um compromisso renovado com a oração, um período de jejum ou um estudo mais aprofundado das Escrituras, Deus está te chamando para um relacionamento mais íntimo com Ele. Você está pronto para responder a esse chamado? Que esta reflexão não termine aqui, mas seja o início de uma nova fase em sua caminhada de fé.